E aí, turma, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é daqueles dias aqui na oficina que eu vou passar por diversos projetos, vou mostrar diversas coisas, vou mostrar peças da Twister. Tem uma Mercedes AMG com quase 1000 cavalos que está aqui. Quero mostrar umas outras novidades que chegaram da Motul ali atrás. Estamos terminando Gol GTI para entregar para o Danielzinho de volta. Peça da Twister, vocês vão ver a obra de arte feita aqui no Brasil. Vou poder falar bastante da parte técnica sobre o extensor de balança. Então, apertem os cintos porque tem bastante coisa com muita informação legal para vocês agora aqui no Máquina. Bora! O povo vê que eu estou chegando com a câmera, já fica tudo meio quietinho aqui. Eu acho que você tinha que fazer nesse motor do limpador o mesmo que você fez na lavadora com compressora lá que você tunou. Com a máquina de lavar. Esse daqui, você sabe dessa história, Fernandão? Não, dessa não. Conta aí, Fê. Que você pegou a máquina com motor a combustão, o que você fez? Ah, deu uma tunada nela, só que aí não serviu porque ela arrancava tinta. Sabe aquelas máquinas? Lavadora de alta pressão. Sim. Só que tem umas que tem motor a combustão. Que são aquelas pra você não depender de tomada. Né? Aí caiu na mão do Fernando, ele deu uma tunada. Virou aqueles desentupidor de cana. Não, virou um negócio que virou um monstro que não dava mais pra lavar nada porque arrancava tinta de tudo. Fazia decapagem, né? Não, e detalhe, se deixasse escapar a mangueira, ela saía se debater. Conta aí. Ia amassando tudo, saía amassando todo mundo, batendo tudo. Um desastre. Essa daqui é uma Mercedes E63. Eu já vou mostrar o que tem aqui embaixo do capô. Enquanto eles terminam lá, deixa eu mostrar para vocês o GTI. Para quem nunca viu os vídeos desse carro, fizemos bastante coisa nele desde que ele chegou aqui no canal. O carro do Danielzinho, o carro que eu vim, depois de 10 anos restaurado, eu vim arrumando várias coisinhas e aproveitamos para montar. Abre lá, Fê. Vou mostrar aqui para vocês, para quem nunca viu. A gente montou um coletor 4 em 1 aqui embaixo, tá bem escurinho, vocês não vão conseguir ver, mas tem vídeo mostrando. Demos uma calibrada no carro, o Fernando acertou esse carro, se não me engano chegou a passar 130 cavalos, 120 e poucos cavalos no dinamômetro. 130. Temos um esportivo de 130 cavalos. Ah, montamos o comando 027.7 também, que o meu amigo Wellington me deu de presente. E eu montei nesse carro, então deu uma atualizada, vamos dizer, no desempenho. E aí a gente veio fazendo várias coisinhas, reduzi um aro de roda, então de 16 eu reduzi para o aro 15, a famosa gominho, né, com os pneus Yokohama lá da Tire Shop, novinhos, que a gente montou aqui, um 9550, que deu, nossa, isso foi uma das melhores coisas que eu fiz no carro, a dirigibilidade, o carro ficou mais macio, gostoso. E agora, recentemente, a gente veio fazendo nele várias coisinhas. Então, resolveu o problema de vazamento no tanque, trocou o trambulador do carro, cabo de embreagem, vai trocar o cabo de velocímetro ainda. Então, são vários catadinhos que, quando a gente deixa acumular, eles viram muita coisa. Então, eu acho super importante pegar e vir fazendo, utilizar componente bom, porque aí, de fato, tem a tranquilidade, vamos dizer, no uso do carro para o Danielzinho poder curtir. O ar-condicionado está gelando pra caramba. Agora faltam uns últimos pequenos detalhes. E eu vou levar esse carro também lá na Salt para eles darem um belo trato na carroceria antes da gente devolver para o Daniel. Vai ficar bem legal. E a E63 aí, ó. Essa é a época da E63. Ela usava o motor aspirado, né, Fê? E aqui foi adicionado um kit de supercharger, certo? Exato. Da Wisec, que é feito para esse carro. E aí como é que é para instalar ele, Fê? Ah, é tranquilo. É? Tudo encaixa certinho, não precisa fazer gambiarra nenhuma. É perfeito o kit. E aí como é que funciona a parte de calibração desses motores assim? Nesse caso, a central, esse é o do motor, foi mandado para os Estados Unidos, né? E eles calibraram lá. Eu fiz vários logs aqui, mandei para eles, que o nosso combustível é desconhecido, né? Perfeito. Para eles. E eles foram calibrando. Acho que foi 2 ou 3 vezes a central. E desde que montou, o carro tá andando. Dirige normal? Normal. Foi instalado o supercharger, escapamento, né? Só o coletor de escapamento nesse carro vem 90 cavalos. Ave Maria! O motor é 6.2, né, se não me engano.
site deles dizem que é 90 na roda. Ô, Quando a gente louco. recebeu o kit, eu falei, eu quero ver só o escapamento se faz isso. Aham. Sem calibração, sem nada, veio 90 de motor no meu dinamômetro. Meu Deus. Calibração original. Isso se atribui ao que, assim? O coletor de escapamento desse carro é muito ruim, né? Tem pouco espaço e tal. E eles fizeram uma mágica aí, fizeram um baita de um coletor legal e bem dimensionado. Uma potência. Impressionante. E aí depois com o Supercharger, o que veio de potência? Os carros. 860, mais ou menos. Na roda. Motor. Motor. Caramba, é impressionante, né? Tem hora que quando ele tá frio ele vem um pouquinho mais, 900. E o torque? Imagino. Mais de 100 kg de torque. Sério mesmo? E aí acelerar assim, esse carro deve pressionar em alta, né? Assim, como é que é, assim, o... Desligar o controle de tração, né? Andar com ele no modo dinamômetro, não dá pra andar. lixadeira? Isso, Agora, com os controles ligados, ele vai bem, né? Só que você sente que a eletrônica tá podando a potência Segurando. do motor, né? Aí fica chato pra caramba. E aí, tipo, de quarta pra frente, assim, o carro deve empurrar pra caramba, né? Pra caramba. Pra valer mesmo. Cara, é impressionante, né? O tamanho do carro, né? Se olhar um carro desse tamanho. Pesado, né? Pesado, é. Hoje tem quase 2.100 quilos. Ave Maria, é assim? Pesado? Caramba. Mas é animal, né? Quando você vê um kit desenvolvido mesmo para o carro, como dá resultado, funciona, né? E tem vários acessórios do próprio kit, né? O sistema de resfriamento de água, que inclusive a gente mudou agora, fez um sistema com chiller. Fez algumas mudanças aí para melhorar e manter o carro mais frio possível. É porque numa prova de 1 milha, imagina o tempo do carro em plena carga, né? Num carro com Fica uns 40 segundos, 50 segundos acelerando. Cara. Lá embaixo. pé embaixo, com a restrição do vento, né? Contra, né? Que isso é até uma das coisas que a gente já conversou bastante, né, Fernandão? O quanto a parte aerodinâmica influencia no ganho de velocidade do carro, né? Essa restrição que causa o movimento, né? Vamos dizer. Em baixas velocidades praticamente desprezível, mas em alta torna-se muito relevante. Eu fico imaginando. Muita potência necessária para continuar acelerando o carro acima Perfeito. de 300 por hora. Muita potência. E eu acho que nesse carro, Fê, me corrija se eu estiver errado, ele tem, vamos dizer, um mesmo problema dos carros americanos, tipo Camaro, Mustang, que é onde alojar 2 turbocompressores nesse carro, né? E por isso que talvez... Praticamente impossível, não tem jeito. Eles tornaram possível, eu acho, nesses motores modernos, invertendo os cabeçotes, né? E os turbos vão montados aqui no meio, né? Porque... São motores menores também. menores e turbos pequenos, né? Perdeu pelo menos acho que um litro e alguma coisa, né? Aham. Se não me engano, 4 pontos. Eu não lembro de cabeça, mas é menor, é. É bem menor. Esse motor é muito grande, né? E é animal, né? Motor grande com sobrealimentação, né? Quanto trabalha de pressão esse? 9 PSI máximo. Ah, é? Dá 0,7 por aí, né? Imagino eu. Caramba. É muito legal de ver, né? Tentou dar uma aumentadinha aí, mas não dá. O negócio tá pronto, não tem o que fazer. É, né? Ah, você desenvolveu. E você que fez essa... Sim. A Super 55? Você estava falando que o kit é desenvolvido, realmente os caras chegaram, tiraram o que tinha que tirar desse Charger aí, né? Legal. A polia ela tem 60 milímetros, né? Aham. E não existe menor. Aí nós fizemos menor, pouco, para aumentar 10% da rotação máxima, para ver como se comportava, mas não tem o que fazer. Não dá resultado, não funciona. Pra vocês terem ideia, o Fernandão ele tem uma empresa que chama Mil Spec Engineering, que ele desenvolve componentes sob medida, né? Sim. Assim podemos dizer, e foi o caso daqui, foi o caso também da balança lá da moto, né? Aqui o proprietário queria, né, testar algo, né, diferente, tentando abusar um pouco do componente, né, da rotação máxima, mas a gente fez, né? Mas não... Entendi. Interessante. Que eu fico imaginando, né, uma empresa dessa para colocar um produto desse na prateleira e oferecer mundialmente, né, o desenvolvimento que eles não fazem, né? A gente faz muito contato com eles lá, né? O Fernando recebe muita informação, troca muita figurinha com eles. Realmente eles são bem
instruídos nos produtos que eles fazem, né? Dessa Vicetech. Uhum. Então, eles têm ciência do que está acontecendo, sabe se o motor está no limite, não está, até onde dá para ir, né? Enfim. Provavelmente já estressaram bem o... Exatamente. Da hora. E é bom seguir, né? Recomendações, né? Sim. Não ter novidade. Vale a criatividade, claro, né? Mas tem que ir devagar, né? Muito legal. O ronco disso daqui é alto, hein? Afe Maria. Dá uma triscada aí, Fê. Tô assim, pra vocês terem ideia. É alto. É alto, mas é alto com força mesmo. E ó por dentro. Originalzinho, né, Fê? É legal, né? Pô. Da hora. Vende como original. Nunca acelerou. É que nem o The King aqui, ó, o rei da Band aqui, ó. Gravei matéria pro canal da Fieltech com essa coisa maravilhosa. Isso daqui parece que o mundo tá dando marcha ré. Você não tem ideia. Já tá aí, Mercedona. Ah, e deixa eu aproveitar que eu tô aqui, porque eu tava gravando um material pra rede social, mas eu quero mostrar pra vocês aqui também no YouTube, que é o quê? A Motul, uma das mais tradicionais empresas de lubrificantes do mundo, tem um portfólio gigantesco aqui. Eu tenho uma partezinha do portfólio, mas uma das coisas que a Motul tem que poucas pessoas sabem é essa linha de aditivos. Eles têm uma linha gigantesca de aditivos, então eles têm desde esse, por exemplo, esse Valve Injector Clean, que ele trabalha adicionado lá no sistema de combustível. Então ele faz toda uma limpeza do sistema de maneira corretiva ou de maneira preventiva para os motores, injeção direta, injeção indireta, gasolina, flex, enfim. Ele trabalha em todo o sistema e aí basicamente ele reduz o quê? Ele reduz as impurezas ali nos bicos injetores do carro, que comprometem obviamente um bico sujo, a parte da atomização do combustível, consequentemente interferem na performance do motor, também reduz aqueles pontos de carbonização dentro da câmara de combustão. Ponto de carbonização pode gerar um ponto de calor, dependendo da quantidade, consequentemente uma pré-ignição ali dentro do teu motor. Então é um dos sistemas que eles recomendam utilizar nos momentos de revisão, a cada 10 mil quilômetros. Então você trabalha aí de maneira preventiva, até para motores novos, eles recomendam você vir usando, fazendo todo esse processo para manter o motor sempre na melhor condição possível. E aí, para quem tem motor diesel, eles têm esse daqui que é o DPF Clean. O DPF Clean por quê? Porque uma das resultantes da queima ali do motor diesel são justamente umas partículas que se formam, que vão para os gases, que vão para o sistema de escape, e ali no sistema de escape ele tem um filtro que é o chamado DPF. E o DPF ele tem uma característica que ele é autorregenerativo, ou seja, o motor consegue criar um ciclo de temperatura que ele faz uma limpeza ali do sistema. Só que tem certas utilizações do carro, como por exemplo o uso no dia a dia, galera que faz o trecho curto ali de deslocamento, ou seja, o motor ele não chega a entrar nesses ciclos, e aí o DPF suja, acumula e entra de maneira corretiva esse aditivo justamente para fazer a limpeza do sistema. Pode trabalhar de maneira preventiva também? Pode também, sendo adicionado aí no tanque de combustível nos momentos da revisão. É isso, 2 dicas para vocês antes de falar da nossa Twister Nitro, Twister até, que foi apresentada oficialmente pela primeira vez no Festival Duas Rodas, lá no stand da Motul. Ela estava lá exposta e aí o Fernandão desenvolveu uma peça que eu queria faz tempo fazer para ela, que é o extensor da balança traseira. Aí, meus amigos, como parte do nosso projeto aqui com a Twister Nitro, uma moto que eu venho modificando ela nesse último ano, eu queria, e era a minha inspiração, ela ter o visual de uma drag bike. E basicamente uma das características que tem numa moto de arrancada são as balanças alongadas, justamente aumentando o entre-eixos da moto, aumentando, vamos dizer, reduzindo aquela chance da moto, vamos dizer, empinar e ela começar a caminhar, vamos dizer, de maneira mais reta, distracionando em casos com muita potência, mas não empinando, ou se empinar pouquinho. Mas aí, Fernandão, me conta como é que você fez um extensor de balança? Porque eu imagino que você nunca tinha feito ainda na tua empresa. Sinceramente, não. Primeira vez. E aí, como é que foi o desenvolvimento? E eu quero entender o lado técnico aí que teve por trás, até você chegar na composição final, porque eu tenho certeza, e te conhecendo, que não foi algo chutado. Mas você tá com medo, né?
de quebrar. Não. Não? Eu não. Não, mas eu tenho Por dúvidas. ser de alumínio. Não, legal, vamos... Eu quero justamente te questionar. Eu vou explicar como que foi feito, né? Deixar você mais tranquilo aí. Cara, a primeira coisa foi entender o compromisso, né, da ideia, né? Não teve preocupação inicial com dinâmica, nada disso. Isso é uma coisa que você vai, né, desenvolver, vai aperfeiçoar. Mas que tinha o critério da distância que você queria, né, os 100 milímetros. Teve uma preocupação estética, né? Qual que é a cara da moto, o que ela tem que caracterizar, uma moto drag. Então teve uma inspiração, né? Então se a gente observar a ponta da peça, lembra muito uma biela, né, de top fuel, né, de alumínio, né? Acho que tem uma aqui, né? Tem, eu até peguei justamente para mostrar que quando você falou que você ia trazer... Isso daqui são as bielas de motor Proline, aqueles motores com 4.000, 5.000 cavalos. Isso. E que a gente vê esse perfil de biela também nos dragsters nos Estados Unidos. Esse perfil aqui é muito característico dos motores de alta potência, de arrancada americana, né? Então, realmente passa uma imagem muito forte, né, de arrancada, né, de motor de alta potência, né? Então eu queria buscar um pouco disso aqui, né? E também teve o compromisso com a resistência, né? Então, por ser uma peça de alumínio que me dá uma facilidade de dar um design, né, desenhar com esse perfil aqui, mas por ser de alumínio tem as preocupações. Quando a gente compara com aço, tem que tomar cuidado, né? Escolher o material certo, fazer o dimensionamento, né? E se eu te explicar um pouco melhor o dimensionamento, acho que você fica mais tranquilo, né? Não, de forma alguma. E até é importante deixar claro, eu confio pra caramba no trabalho desse cara, porque eu sei que cada peça que ele desenvolve lá, antes dele usinar, ele tem bastante estudo, bastante cálculo. Só dá uma ideia pro pessoal, você comentou isso comigo, quantos arquivos que tem dessa peça que você executou, assim, quantos arquivos que tem lá para depois a máquina, o CNC, executar? Dentre os arquivos de usinagem CNC, né, os códigos de usinagem, os desenhos, as simulações, tá, em torno aí de uns 35 arquivos, né, gerados para chegar nessa peça. E E aí, você comentou também sobre isso. Eu quero mostrar a primeira peça lá e depois eu quero que você me mostre uma parte para a gente entender. Porque você tem gente que vai questionar e falar, como assim? Você fez uma peça de alumínio para ficar no extremo, ou seja, uma peça que vai sofrer ali esforços e forças e tal. E eu queria também que você contasse um pouquinho pro pessoal disso, mas antes vamos mostrar ela ali, já na motocicleta, porque dá para vocês terem uma ideia. Então ele desenvolveu uma peça que vai dentro, vamos dizer, da balança, certo? Exatamente. Né? E aí entram algumas características interessantes, porque uma coisa é que quando a gente alonga a balança, a gente tem que alongar também o sistema de freio, toda a parte de corrente, como é que a gente faz a fixação, por exemplo, do cavalete da pinça, né? Isso, exatamente. Então, inicialmente, o eixo, né, a posição original dele era nesse furo oblongado aqui, né? Então, se a gente vê a distância que está até aqui, está em torno dos 100 milímetros, mas você tem possibilidade de encurtar, alongar. Você tem essa liberdade aqui, uma grande liberdade, né? Então, tem um furo aqui, né? Esse furo tem uma superfície estriada que vai gerar pontos de pressão elevada de contato nesse tubo, e isso dá uma firmeza muito grande, né? Dá um aperto muito bom para evitar o deslocamento da peça. Porém, esse parafuso que vai aqui, ele é passante, né? E a ponta dele, que vai ter uma bucha, uma peça especial, ela entra dentro desse canal aqui, né? Do corpo do suporte da pinça. Então a pinça vai continuar no mesmo ângulo, no mesmo centro, né? Essa parte aqui que por onde passa o eixo continua no eixo. Todo o espaçamento, né, que dá a localização da roda nesse sentido transversal continua tudo igual. Essa distância aqui para cá permanece original, né? Essa distância aqui, percebe que a peça não é simétrica, né? Ela é assimétrica aqui. Esse lado tem um ressalto maior do que esse. Peraí, qual lado? Esse lado aqui, né? Tá, dá pra ver, verdade. Ele é diferente desse, né? Não é uma peça totalmente simétrica, né? Para manter todas as distâncias iguaizinhas ao original e não ter qualquer novidade, diferença de montagem que requeira ajuste adicional. É meio que plug and play, né? O encaixe da pinça e do eixo não tem dificuldade nenhuma para fazer a montagem. Com qual folga que você trabalhou, por exemplo, essa peça em relação
ao eixo da moto. É um trabalho bem minucioso que foi feito aí, que foi medir as espessuras, né? Todas as dimensões internas, não só desse tubo, quanto de lá também. Né? E tem uma diferença. Ah, é? Tem. O tubo de lá, ele é 3 centésimos mais fechado em algumas partes. Caramba. Tem um raio interno e eu não queria que essa peça entrasse com folga aí dentro. Então eu tenho o desenho, né, muito bem medido dos 2 tubos, né? E aí, pensando no ajuste mecânico, né, que é a força que você faz para encaixar isso aqui, você tem diversos tipos de ajuste, né? Ajuste livre, prensado leve, prensado pesado e tal. Eu cheguei numa dimensão padrão que fica um ajuste bom aqui e lá também, né? Perfeito. No final do encaixe, quando entra no range aqui, dá uma interferência um pouco maior para dar essa firmeza, e o resultado final é uma peça que você fala, não tem folga, né? Mas tem. São centésimos de folga? São 3 centésimos. 3 centésimos você tem de folga aqui? Isso, Caramba. Todos os lados. E essa peça aqui, ó, ela tem um raio que se conforma com um raio interno. Então, assim, todas as superfícies ficam muito próximas aqui, mas muito próximas mesmo, né? Dá esse ajuste muito bom aqui que a gente viu que não mexe, né? Cara, impressionante. Impressionante. E aqui eu fiz uma estria, né, com 3 larguras diferentes. Mas né, ficou muito legal, né? para você poder ajustar o alinhamento do eixo. Dos 2 lados. Dos 2 lados. Então basta você contar as estrias aqui e acertar lá, atualizar lá, né, que você consegue fazer o alinhamento da roda. Tá vendo? Aqui desse lado, de fato é nitidamente, né? O que você falou que é uma peça diferente mesmo, né? E uma coisa que eu queria era justamente, tem gente que vai falar, pô, mas vai alongar, por que já não alongou um monte? Porque eu queria o visual que para um leigo passasse até meio desapercebido, mas quem conhece vai bater o olho e vai ver nitidamente o quanto isso está deslocado para o eixo traseiro. E tem um outro ponto da parte dinâmica, que aí eu acho importante, que é o quê? Principalmente em carro, uma coisa bem simples, quando a gente mexe em 1 grau de alinhamento, a gente mexe um monte no comportamento do carro. Sim. Então vocês imaginam uma motocicleta você deslocar o que a gente está deslocando para trás, o quanto não interfere. Tem gente que vai falar, pô, TK, mas uma moto dessa nem precisaria disso. E aí eu acho que entra um ponto, primeiro, entender qual é o projeto, e nem sempre o projeto tem que ser 100% função, ou tudo que tem que estar lá tem que ser funcional. Vide a galera, principalmente se for a galera dos carros preparados, quantas coisas que vocês já fizeram no carro de vocês, às vezes para atender um gosto, e não porque necessariamente você precisaria. Só que essa moto com praticamente o dobro da potência original, sim, ela já tem a tendência de você dar a mão e a hora que o nitro entra, dela querer levantar. Então eu acho que vai ajudar nessa parte da arrancada, mas principalmente o que eu queria era andar com a moto com o estilo da drag bike. Eu sei que ela vai fazer menos curva, eu sei que ela vai ficar mais lenta, provavelmente de dinâmica, mas ela vai atender o propósito aqui do projeto. Sinceramente, eu acho que ficou bem equilibrado, né? Conseguiu dar o toque que você queria, né, no design, da caracterização drag, né? Mas mais que isso, seria extravasante demais para a ciclística, né? Então acho que está equilibrado. Perfeito. Depois a gente tem possibilidade, né, de mexer com suspensão, amortecedor, mola, caso, né, realmente precise, enfim. Isso faz parte da brincadeira, do desenvolvimento, né? O legal de tudo é mexer, né? Então dessa tua brincadeira, desse teu desenvolvimento, como é que você me garante que esse metal vai ser resistente a esse alumínio? Foi necessário queimar um neurônio aí, né? Usar algumas técnicas de dimensionamento para eu ter certeza, né? Eu estou preocupado com a estelinha, né? Então, aí eu usei umas... Mas seria legal mostrar para você, explicar melhor, deixar mais claro. Quero ver. Vamos lá para entender se o alumínio pode ou não ser resistente, né? Lozinha. Se acostume com a lozinha. Eu vou querer trazer a lozinha mais vezes para você contar e mostrar pro pessoal. Faz tempo que eu não vou pra lousa. Aqui, volta e meia, a gente tá com o cabo de um dinamômetro. Aqui, ou dentro na oficina batendo papo, a gente vem pra lozinha para explicar alguma coisa. Bom, quando a gente pensa em material, em resistência de materiais, uma coisa bem comum da gente ver, é um gráfico lá que é conhecido como gráfico de tensão e deformação, né? O que acontece? Você pega um material, um corpo de prova, cilíndrico, e começa a esticar ele. E você vai medindo o quanto de carga você está usando para esticar e o quanto ele está esticando. O resultado disso é que sai um gráfico assim, né?
No caso de um aço, né, ele sai uma curva mais ou menos assim. Então você tem a tensão que você está aplicando e aqui você tem o alongamento do material, né? Até aqui a gente chama de, né, esse valor aqui a gente chama de tensão de escoamento. É aquele ponto que o material estica, quando você cessa a carga ele volta à posição original. Passou disso já entra numa deformação plástica, ele já não recupera a forma original, né? E aí quando chega na tensão de ruptura, que é uma tensão máxima aqui, né, aí é onde ele vai se quebrar realmente. Porém o alumínio é diferente disso aqui. O alumínio, a curva dele tem um outro shape, né? É mais ou menos assim, mais ou menos assim. Então você tem a tensão de escoamento dele num perfil bem diferente do aço, né? E aí quando a gente compara, vamos fazer um comparativo com um aço bem comum, um aço 1020, né? Existe uma unidade de medida de resistência mecânica que é mais comum, né? Conhecido como MPa, né? Que é megapascal, né? Um aço 1020 ele tem 350 MPa, né? O que é o MPa? É o Newton, né, por milímetro quadrado, que é a mesma coisa, você pode também pensar em quilos por milímetro quadrado. Então, esse alumínio, ele é um alumínio 7075 T6. Então, enquanto o 1020 ele tem 350 MPa de tensão de escoamento, o 7075 T6 tem 550. Então é um alumínio mais forte do que um aço 1020 e 1045. Né? Então muita gente ficaria confortável se visse a peça sendo de aço e tal. Mas a gente consegue ter materiais em alumínio com ligas especiais. Né? Esse é conhecido também como alumínio aeronáutico, né? Que ele tem uma tensão de escoamento superior a muitos aços comerciais. Né? Então, conhecendo essa característica de resistência do material e você tendo a forma do material, você através de cálculo vai lá e aplica essa carga e vê se o material vai romper ou não, né? Se o esforço no componente em algum ponto superar essa tensão de escoamento aqui, que é onde vai começar a deformar, senão que o componente vai quebrar. Porém, é muito fácil você pegar, né, uma barra, né, que tem um formato retangular, um quadrado, um círculo, aplicar uma força. A forma geométrica é muito simples, muito elementar, você aprende fácil em vários livros, aprende na escola. Mas o problema é quando a forma geométrica ela é complexa. Uma combinação de raios, de rebaixos, né, seções transversais diferentes, retângulo, um quadrado e tal. E aí o método convencional já não funciona. Você precisa de um método computacional. No caso que foi usado foi o método dos elementos finitos. Que você faz o quê? Você discretiza o componente. Discretizar é separar em pedaços, né? Assim como o açougueiro pega lá o boi, discretiza ele em vários pedaços, né? Então, quando a geometria é complexa, você usa os elementos finitos que pegam um componente, né, e discretiza ele em vários pedacinhos, só que eles estão todos conectados por nó. E isso gera uma matriz, né, dos nós, que é conhecido como matriz rigidez, né? E aí quando você põe o computador para calcular, converge para uma solução e chega no resultado, né? E com isso você consegue prever qual que vai ser a tensão em cada ponto do material, se tem ponto crítico ou não. E aí conhecendo essa tensão, comparando com a tensão limite do material, você sabe se vai romper ou não. Se essa tensão for metade do limite do material, significa que você está com um coeficiente de segurança do dobro. Ou seja, a peça aguenta 100, você aplicou 50, ela está com o dobro de dimensionamento. Tá? Perfeito. Nesse caso aqui, eu fiz uma simulação aplicando uma carga de 300 kg na suspensão, né? Porém, aquelas duas peças ali suportam 900 kg. Né? Então você tem um fator de segurança aí. Você tem essa simulação para mostrar para a gente? Tem sim. Eu quero ver, tenho curiosidade. Ó, aqui, só para, não sei se você já viu, isso aqui eu peguei a peça e cortei. Aqui dá para ver o componente discretizado nos elementos finitos, né? Para cada tipo de material ou de aplicação existe uma recomendação da forma do elemento, né? Ele pode ser um tetraedro, ele pode ser triangular, se for uma malha de superfície, né?
Então, o operador da máquina, né, o simulador, o profissional, ele tem que entender disso, né, do que é mais recomendado em termos de formas de elementos finitos para poder convergir para a solução, né? Então, isso faz parte do estudo também. Então, em regiões mais críticas, né, a gente consegue ir lá e alterar o tamanho da malha, a densidade dela, né, para que o estudo fique mais fino em regiões que você se preocupa mais e outras menos, né? Então, só exemplificando o que é discretizar a peça em elementos finitos, né? Da hora. E aí, quando você tem essa matriz, a rigidez, imagina, isso aqui é um corpo todo cheio de pedaços, mas ele está conciso aí, né? Todos os nós estão conectados, né? Então, com isso a gente consegue chegar em imagens como essa aqui, né? Ah, que da hora. Então, Isso é a peça, né? Isso é a peça, a própria. O que foi feito aqui? Não dá para ver, mas está sendo aplicada uma carga aqui nesse ponto. Que seria a carga do eixo. Exatamente, a carga do eixo. Uhum. Né? E aqui tem uma escala em que a tensão está limitado a 50, porém a tensão limite desse material é 550. Só que o esforço na peça está tão abaixo do limite dela que nem apareceria essas cores. Então diminuir a escala para a gente ver com mais facilidade. Uhum. Então onde está ficando vermelho não é que está no limite de escoamento do material. Na verdade ele está chegando nos 50. Né? De uma peça que aguenta até... Aguenta até 550. Caramba. Né? Tá. Então é interessante, porque os dois maiores pontos de tensão, me corrija se eu estiver errado, a gente vê nessa região, que seria o fim da balança original dela. A parte de cima, né? Você aplica a força aqui, ela vai comprimir essa parte. E tem aqui, né? Interessante. Bem a parte lá de trás também vai comprimir na parte de baixo, né? Agora, por esse ser um material mega resistente, existe chance desse material... Falando uma linguagem mega simples, comer o material do eixo original da moto? Então, o tipo de contato, o que você está falando é o tipo de contato. Não é um contato de rolamento, né? Então, a pessoa pode ficar com a dúvida, tá, mas o eixo não vai comer o alumínio? Não, mas o eixo não gira ali, o eixo ele fica parado e você tem os rolamentos das rodas, né? Então, aquele contato não é um contato de rolamento, é um contato só de compressão. E a análise estática analisa a compressão, né? Então a gente percebe que o ponto mais crítico, né, não está no ponto onde o eixo fica, está muito longe. E outra, a largura da peça é muito larga. Aonde o eixo apoia, né, e ali é precisão centesimal, ali o diâmetro interno, né? Onde apoia... E aí me corrija se eu estiver errado, tinha um professor no Senai que ele falava, o que dói mais? Se é isso daqui ou se é um dedo, isso, né, tipo, cutucando assim, meio que, tipo, quando você tem uma superfície maior de apoio, você distribui mais, vamos dizer. Uma outra coisa interessante, você falou, pô, mas como que um alumínio consegue, né, chegar a essa resistência? Na verdade, ele é um T6. O que quer dizer um T6? É a classe de têmpera dele, né? Então, se você for pegar um alumínio sem o tratamento térmico, né, ele vai ter lá uma resistência. Aí você faz os ciclos de tratamento dele, ele pode até dobrar a resistência dele, né, ao escoamento. Então ele original estava aqui, você faz os tratamentos térmicos, ele pode até dobrar aí a resistência, né? De 250 ele pula para 500 MPa, né? Newton por milímetro quadrado de tensão, né? E como que funciona o tratamento térmico? T6 quer dizer, significa 6 ciclos de tratamento, né? Então você pega lá o material, aquece ele, segura ele por um tempo, deixa ele esfriar no forno, aquece novamente, deixa esfriar, aquece novamente e faz os ciclos, né? E isso vai organizando os grãos do metal de uma forma que ele vai ganhando uma resistência mecânica. Perfeito. Né? Os espaços formados entre os grãos vão mudando, né? E isso vai dando uma resistência mecânica. No caso, um T6 são 6 ciclos. Isso tem norma, tá? Que define. Não é só botar num forno lá qualquer e... Né? Perfeito. Tem tempo de permanência, as temperaturas, isso é normalizado. Então, quando você compra um aço T6, ele é um alumínio T6, ele é mais caro justamente porque ele passou por um processo até chegar de têmpera que vai mudar a característica dele, né, de resistência mecânica. Que animal. Uma outra coisa importante também, que deixaria o estudo, né, mais completo, mas é mais difícil,
seria fazer um estudo de fadiga. É possível hoje fazer um estudo de fadiga virtualmente, porque existe uma curva característica dos metais, que é a curva SN, que define a fadiga do material. O que é essa curva SN? Né? Isso aqui. Você aplica uma carga oscilante no material, né? E aí com o tempo, né, ele vai mudando, né, a característica de resistência mecânica dele, né? Então, no caso de um aço, você vai aplicando, né, a carga e ciclando, chega uma hora que a resistência dele vai caindo, né? No caso do aço, chega um momento que ele fica constante. Então, se você fizer uma peça que vai trabalhar com uma tensão abaixo dessa curva SN, ela nunca vai quebrar por fadiga. Porém, o alumínio ele tem uma condição crítica diferente. Diferente do aço, ele vem descendo, né? Você vai aplicando, ciclando a carga, experimentar no laboratório. Chega uma hora que ela despenca. Então, realmente, componente de alumínio, ele tem vida útil bem limitada em relação ao aço, né? Alguns fabricantes de biela até definem quantas puxadas você pode dar. É isso. Se não me engano, em torno de 100 puxadas, joga fora, né? Para algumas categorias, outras não, né? Eu vou te falar que aquela dos motores Proline, se não me engano, são 80. 80 puxadas, E até porque a conta deles é interessante. Que a conta deles é o seguinte: quanto custa trocar um jogo de biela? Sei lá, $2.000, eu não lembro qual é o valor, mas é alguma coisa nesse número assim. Quanto custa o motor? Biela é tipo trocar óleo. Exatamente. Troca. Se não quebrar nada, é $10.000 a puxada de um top fuel. É o conceito do. É o conceito do avião, sabe? É aquela manutenção por hora, assim. Você não espera o componente apresentar um problema, você antecipa. Antecipa, exatamente. Interessante. Então, só que nesse caso, fazendo uma análise de fadiga, né, mesmo que virtual, a quantidade de ciclos para ele começar a entrar nessa fase aqui de decréscimo, né, de resistência mecânica, são milhares de ciclos, é muito tempo. Então não é que vai usar um pouco? Não, está muito distante. Né? Então, uma outra coisa também que é legal comentar é que para fazer um estudo correto você tem que instrumentar, né? Eu já tive a oportunidade de ver na Embraer uma fuselagem real sustentada por shakers, né, atuadores, que ficam lá, né, deformando a fuselagem, e tem corpos, né, strain gauges, são elementos, aquele mesmo que a gente põe na alavanca, né, de gear, né, usado no gear control para ativar o gear. Quando ele deforma, ele gera um pequeno sinal elétrico, e isso é convertido em deformação mecânica, em esforço mecânico naquele ponto, né? E aí isso alimenta o software do computador com dados reais de deformação, né? E aí facilita demais, você aproxima muito o modelo computacional do real com base em inputs reais, né? Então nós não vamos instrumentar a moto, né? Mas o software tem essa curva SN desse alumínio, e eu consigo ciclar e ver que para chegar numa condição de fratura, né, é muito tempo, né? E a fratura, a fadiga, já é mais uma curiosidade, né? O que é a fadiga? É a propagação de uma pequena trinca, né? Que é aquele clipe que a gente pega, né? Então, é uma pequena trinca que numa carga oscilante ela se propaga até chegar à quebra, né? Um outro tipo de fadiga também por trinca é quando o hidrogênio penetra nessas fissuras. Combinado com outro hidrogênio, ele expande e aí por pressão ele propaga uma trinca na peça. Já não é nem o esforço mecânico da aplicação em si, é próprio o hidrogênio dentro do componente, né? E isso acontece muito principalmente em inox, né? Inox é terrível, esse tipo de fadiga, né? De crack, né? Por inclusão de hidrogênio, né? Uma coisa que eu acho da hora conversar com o Fernandão é que um assunto vai puxando o outro, um assunto vai puxando o outro. E eu vou falar, o Fernandão do vídeo é o Fernandão da vida real. Porque a gente tem essas trocas de ideia, de justamente um assunto vai ligando ao outro, e eu faço questão de compartilhar isso com vocês e colocar no vídeo e deixar ele para falar, porque é informação muito rica, que é muito difícil da gente encontrar, e eu acho que quem gosta de performance, quem gosta dos carros, das motocicletas modificadas, se ainda não se interessa pelo assunto, deveria se interessar para tentar entender
a aplicação de um componente novo, quão complexo que é e o quanto de estudo e desenvolvimento precisa ter por trás para a gente conseguir fazer, né? O gosto que tem é só estar seguro de que teve um racional, entendeu? Se der problema, pelo menos eu consigo visitar, né, a minha linha de raciocínio e falar, é aqui que teve algum problema, né? E ficar confortável de que, né, a gente vai usar e vai dar tudo certo. Você quer falar mais alguma coisa? Quer? Só mais um. Só mais um, claro. Peraí. Pode despertar a curiosidade, né, das pessoas. O Dragster tem lá 1.200, 1.300 cavalos por cilindro, né? Uma coisa absurda, né? E a biela é de alumínio, né? Então, quem tem preconceito com alumínio, né, presta atenção, porque ele realmente, né, faz milagres. Uma coisa que ajuda o alumínio é o seguinte: quando a gente faz esse gráfico aqui, né, de tensão e deformação, o resultado dele depende da taxa com que se aplica a força. Ou seja, se você aplica muito rápido, ele se comporta de um jeito. Se você aplica lentamente, a curva é outra, né? Então, em algumas situações de carga de choque, ele funciona até como um amortecedor, porque o comportamento dele depende da taxa com que a carga chega. Entendi. Né? Cargas de choque, né? Enfim. Então, o alumínio tem essa característica de amortecer um pouco cargas repentinas, né, de iraquianas, eu diria assim, né, o nome. Isso acaba jogando a favor, né? Tanto é que é usado no Dragster. E nos motores. Muitas situações, muitos tipos de carga no mecanismo, né, virabrequim, transmissão, que o alumínio acaba contribuindo. Então, eu vou fazer um outro vídeo que a gente vai falar por que os motores de alta potência usam biela de alumínio. Legal. Vamos trazer esse vídeo com provavelmente boa parte das explicações está aqui, mas focado nisso. E eu quero saber de vocês o que vocês querem saber do Fernandão para pedir para ele explicar. Desde as coisas mais simples do mundo da engenharia, até pode colocar umas coisas bem complexas, porque se ele não souber, esse cara é curioso, ele vai estudar, ele vai atrás e vai trazer a resposta para vocês. E para quem ainda não conhece o trabalho que esse cara faz, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês entrarem em contato com ele, poderem conhecer um pouquinho mais, porque os componentes, tudo que eu usei até hoje, tudo que eu vi até hoje, de fato é um negócio que dá vontade de você colocar na estante de casa, assim, de tão linda que é a peça e funcional, é o principal, né? Obrigado. Beleza. Mais uma vez, fala. Tem mais uma coisa que eu acho que seria interessante no vídeo. Um outro estudo que foi feito foi o deslocamento físico da peça, né? Então você tem a componente, né, sem aplicar carga nenhuma. Quando você aplica a carga, quanto ele vai se deformar fisicamente no espaço, né? Então, através dos elementos finitos, a gente consegue perceber isso aqui, ó. A gente aplica a carga, no caso lá os 300 quilos, né? E o ponto mais extremo da peça, que a gente vê que ele fica vermelho, é o que vai mais deslocar no espaço, né? Tá dando 1/100 aqui, 1/100,5 ali, 1/100,008, e dependendo da carga que aplica oscilando, né? Que da hora. Então a gente percebe, você imagina, quando eu botar o peso lá, isso aqui vai entortar 1 milímetro, 2, quanto? Né? A gente consegue prever, né, com uma boa precisão o que vai acontecer de fato. Que da hora. Ainda falando de fadiga, TK, que a fadiga ela acontece com uma carga oscilante, no caso ali, né, uma carga oscilante. Então é isso que faz com que as microtrincas se propaguem, quando você tem uma carga oscilante. Uma coisa que é muito preocupante na área de vibrações, né, mecânicas, é se o sistema vai receber uma carga que trabalha na frequência natural do conjunto. Eu vou explicar isso de uma maneira bem didática, né? Por exemplo, imagina que você tem um sistema aqui massa-mola, né? Então, se eu aplicar uma carga para cima, a massa sobe, para baixo ela desce. Só que eu começo a oscilar a carga. Eu estou puxando para cima, ela está indo para cima, só que chega uma hora, eu acabei de descobrir a frequência natural desse sistema. O que acontece? Eu puxo para cima e a carga vai para baixo. A carga vai para cima e eu ponho a mão para baixo. Eles estão em sentido opostos. Então é nesse momento que o material sofre a maior carga de alongamento, de esticar. Porque você tem a fonte de força indo num sentido e a peça está querendo ir no outro. E isso é a tal da frequência natural. Então, às vezes, se você fizer uma análise estática, né,
o componente resiste, mas uma análise de vibração ele vai quebrar. Onde eu trabalhava, como isso era feito, por exemplo, com virabrequim, você consegue acelerar o desgaste da peça, né? Colocando a peça num shaker, né? É uma máquina onde você põe a peça, ela vibra a peça e ali você coloca a peça para vibrar na frequência natural dela, que é o mesmo efeito da voz quando quebra o copo de cristal, né? Então, você vê um virabrequim se despedaçar, cai mesmo um pedaço no chão, só o fato de você colocar ele na vibração da frequência natural, né? Então, no software você consegue perceber qual que é a frequência natural do conjunto e ver se o regime de trabalho vai passar por aquilo ali. Isso é um tema interessante na parte de turbocompressores, né? Que se preocupa muito com isso, né? Vamos falar sobre isso também. Oportunamente a gente fala. Não, eu quero falar também. Inclusive eu já estava com essa ideia também da gente falar sobre turbocompressores. Ah, legal. Eu acho que é uma coisa, como escolher o turbo, como entender as gerações dos turbocompressores, enfim, eu acho que tem bastante coisa aí pra gente explorar. Do que eu souber, do que eu não souber... Quase não gosta do assunto, né? Deu pra ver. Fernandão, obrigado. Imagina. Mais uma vez. Valeu. Valeu. Espero que vocês tenham curtido as novidades, as explicações e a gente se vê numa próxima muito em breve aqui no canal, tá bom? Um grande abraço a todos, valeu, tchau!